Primeira parte. A alma penada. Triste e risão é a glória. Quantos engenhos sublimes criados para as arrojadas concepções que ficam aí tolhidos pelo estalão do viver banal, senão sepultados em vida na indiferença, quando não é no desprezo das turbas? Também quanta ralé feita para patinhar no pó que se ala às eminências, insuflada pelos pavos e se apavona com as galas da celebridade? E a dizer que homens que de são juízo labutam ou porfiam após esse fogo e deslumbram-se a ponto de esquecerem afetos e bens, sacrificados em má hora à ilusão falaz. Lá volvem os anos, e um dia vem à flor da terra o crânio que foi um poeta ou um herói. Quem se importa com o sobejo dos vermes? É o pouco de cal e nada mais. Não tarda que a pata do homem ou do bruto passando por aí triture esse pó a que animou outrora o sopro de Deus, mens de vinho. O autor do Diário de Lázaro foi um dos tantos engenhos alados à grilheta da miséria, poeta desconhecido, enquanto sua alma inspirada se derramava em ânsias e prantos, o bestunto de muitos odres agaloado lá se estava enfunando com os aplausos furtados à virtude e saber. Foi há muito tempo. Eu era estudante na Academia de Olinda. Tinha então 19 anos e sentia minhas quedas para a poesia, mas pela poesia plebeia, em prosa estirada, que isso de verso é coisa que não se conformava ao meu espírito. Vão lá medir o pensamento, rimar as paixões? Muitas vezes sucedia-me, nas vigílias do estudo, apanhar o eu em flagrante delito de literatura, a idear romances e fantasiar dramas, enquanto lá o outro, estudante de carne e osso, trezoava as voltas com corpo juris civilis. Qual é a alma que, nas primeiras expansões da vida, a dilatar-se pelos largos horizontes dessa terra do Brasil, a embeber-se nas ondas de luz que imergem essa porção mimosa da criação, a coar-se nas harmonias das brisas que passam pelas florestas, não solta o vôo e se arroja ao céu, embora o calor do sol lhe requeime as asas, precipitando-a no oceano que é a dúvida. Era poeta, posso confessá-lo agora, que essa veleidade passou de uma feita e já agora não voltará mais. Tinha a febre da imaginação que delira, envolvendo-se como em uma crisálida, no prisma de suas ilusões. Olinda, a velha cidade em ruínas, abrigando no seio a mocidade rica de seiva e de vida, o passado com todas as suas gloriosas recordações e o futuro com as suas brilhantes esperanças, essa aliança misteriosa de dois mundos, de duas gerações, uma apenas em flor e a outra já cinzas, separadas pelo tempo e reunidas pelas vicissitudes da existência humana. Me impressionava profundamente. A descuidosa jovialidade da vida do estudante, o riso franco, o dito chistoso, a magra ceia que o prazer fazia labuta, o descante livre, tudo isso tem outra cena, seria tão natural, me parecia uma profanação no meio desses muros aluídos, desses claustros ermos, sobre esse túmulo de uma população extinta, a face dessa cidade múmia. Meu gosto era vagar, a calada da noite, por aquelas ruas solitárias, enquanto cessava o arruído, quando a palpitação e o resfolgar da emprestada existência já não galvanizava o cadáver da nobre e florescente vila de Duarte Coelho. De ordinário, ia sentar-me no adro deste convento do Carmo, esqueleto de pedra, cuja ossada gigante o tempo ainda não tinha de todo arruinado. De um lado, sobre a quebrada que faz a montanha, descortinava-se o mar límpido e calmo. De outro, erguia-se a massa informe da cidade, recortando o seu perfil no azul do céu. O silêncio que pesava sobre aquela solidão era apenas interrompido pelo esvoaçar alguma ave noturna, no âmbito do claustro, pelo estalito das lendas que se abriam nos muros e pelo atrito das escaras soltas das velhas paredes. Às vezes,
A lua vinha dar a esta cena triste e grave traços fantásticos e um toque de sua doce e suave melancolia. Os raios da luz pálida e alvacenta, esbatendo-se nas pedras do átrio, enfiando pelas largas frestas e debuxando nos claros sombras erguidas, criavam mil formas incertas e vacilantes. Era por momentos como um vasto lençol que amortalhava as ruínas do antigo edifício. Logo depois, afiguravam-se vultos de carmelitas, cobertos de alva estamenha, a percorrer o claustro solitário e a murmurar as sagradas litânias. Alguma vez parecia-me ver passar diante de meus olhos uma dessas lâmias de que a imaginação popular, em outras era, povoou os templos abandonados. Aí as recordações históricas, dormidas sobre este solo, em cada pedra que tombara das antigas construções, acordavam uma após outra no meu espírito e me faziam reviver na memória os 2 séculos que tinham volvido sobre as diversas gerações de homens e de casas, e de que apenas restavam alguns nomes e alguns muros. O mar, a perder-se no horizonte, lembrava-me a flotilha de Duarte Coelho, o donatário de Pernambuco, aportando aquela costa em 1535 e trazendo a seu bordo a colônia que nesse mesmo ano fundou a vila de Olinda, com auxílio dos chefes índios Miralbe, Itagibe e Itabira e de suas tribos selvagens. Lembrava-me a grande armada holandesa comandada por Lecor, que surgiu a 14 de fevereiro de 1631 diante da cidade e em alguns dias assenhorou-se dela com fácil vitória pelo terror que se apoderou dos habitantes, apesar dos esforços de Matias de Albuquerque. Lembrava-me os combatentes navais das forças espanholas e portuguesas contra os holandeses, especialmente o de 12 de setembro de 1661, em que a Pater, depois de 7 horas de peleja, batido por Oquendo, abandonado da tripulação em sua nau, presa das chamas, preferiu a salvação que tinha por desonra, uma morte gloriosa, envolvendo-se na bandeira nacional, sepultou-se no oceano. Único túmulo digno de Almirante Batavo. O Istmo, os fortes do mar e de São Jorge, o antigo colégio dos jesuítas e do convento de São Francisco recordavam a resistência heróica dos poucos que não abandonaram o seu general na defesa da colônia, mas que afinal foram obrigados a ceder ao número. Os edifícios em ruína ainda tinham gravados nos seus muros os vestígios do incêndio em que, em 1661, os holandeses lançavam a cidade quando reconheceram a impossibilidade de conservá-la e a necessidade de concentrar-se no povoado de Recife. Além, a várzea que se estendia pela margem direita do Beberibe, semeada de quintas e de jardins, apresentava ainda o sítio desse Arraial do Bom Jesus, centro da resistência heróica com que, durante o espaço de 5 anos, os pernambucanos fizeram esquecer, por feitos e ações gloriosas, dignas da idade homérica, um momento de fraqueza e temor de rendição da colônia. Enfim, aquela solidão e silêncio testemunhavam a decadência de Olinda, que a fundação da cidade de Maurícia, mais do que o incêndio apressara, sobretudo depois que a Guerra Civil dos Mascates roubou-lhe, para dar à sua rival, a primazia como capital de Pernambuco. E quando todas essas recordações tinham voado e revoado por meu espírito, interrogava os muros do convento e os cômoros de pedras, como para arrancar-lhes os segredos de algum fato interessante de que se perdera a tradição, ou a palavra de algum drama desconhecido, que o coração naturalmente representara a par com acontecimentos políticos. A guerra, o incêndio, a luta das raças, as revoluções, não passaram por aí sem um cortejo infalível das paixões humanas. Os feitos de armas, as ações de heroísmo, o morticínio, o crime e a virtude em suas enérgicas manifestações deviam pender-se necessariamente por um fio misterioso a alguma história de amor ou algum episódio de vingança. Era justamente essa crônica do coração, esquecida pelos analistas do tempo,
que eu pedia aquelas rumas. Quantas vezes não sondei esses destroços de alvenaria, essas paredes fluas, procurando nem sei o que, uma memória, um nome, uma inscrição, uma frase que me revelasse algum mistério, que me dissesse o epílogo de alguma lenda que a imaginação completaria. Mas o velho convento ficou mudo, impassível. Os muros, levados pela chuva e pelo vento, estavam descarnados. As pedras já não conservavam os vestígios da mão do homem, e a eloquência do silêncio, que plainava sobre o tempo, dizia apenas a ruína. Cansado, extenuado, de corpo e espírito, parti-me depois de 2 ou 3 horas de meditação e de investigações inúteis, trazendo ainda para a insônia as impressões várias, as reflexões profundas que despertavam essa evocação do passado. No dia seguinte, voltava. Não me podia resignar à ideia de que esse claustro não aguardasse para mim alguma revelação poética. Tinha um pressentimento que mais tarde devia realizar-se, de um modo inesperado. Eis como. Uma noite, seriam 11 passadas, estava eu sentado no adro do convento. Fazia luar, porém o céu nublava-se. O ar era pesado. O mar, sem ondulações, arquejava como preso. A chama fosforescente do relâmpago iluminava a fímbria das nuvens escuras. Uma grande tempestade estava iminente. Enquanto a natureza preparava e dispunha a cena que os elementos iam representar, estive embebido a contemplar os progressos da borrasca. Mas quando a primeira gota, umedecendo as lajes, anunciou-me a chuva, imediatamente e como por encanto, calmou-se a sede ardente de poesia e mistério que me devorava. Ergui-me com ânimo de ganhar a casa sem demora, mas os joelhos dobraram-se e um fio de gelo percorreu-me pelo corpo, arrufando a pele e enriçando-me os cabelos. Foi-me preciso grande esforço para dominar-me e vencer o susto pueril que me tomara de surpresa. Tinha ouvido uma voz trêmula que rezava cantando a surdina uma ladainha de igreja, e pareceu-me que afinal chegara a ocasião de ver surgir diante de mim um desses fantasmas que nas minhas extravagantes elucubrações eu tantas vezes evocara. Revesti-me de coragem, voltei-me para o interior do convento e adiantei-me alguns passos na direção da voz que murmurava sempre as suas rezas de cantochão. De repente, uma paveia de luz que enfiava por larga brecha no teto prestes a desmoronar-se, destacou um vulto de alta estatura, envolto numa túnica preta e roçagante, sobre a qual a longa barba branca brilhava com os reflexos da lua. Avançava lentamente, apoiando-se sobre um báculo que trazia na mão esquerda. Julguei. Nem sei o que julguei, de tantas e tão encontradas que foram as ideias que me assaltaram então. Entre outras, pareceu-me ver o fantasma de um dos antigos priores do Carmo, acabando de oficiar em pontifical e tornando à sua cela. Recuei instintivamente, e com esse movimento, projetando-me no claro de uma janela, fui percebido do vulto, que por sua vez também estacou, soltando uma exclamação de espanto ou de surpresa. Decorreu um instante em que ambos, com os olhos fitos, nos examinamos reciprocamente. O que se passava no seu espírito não o podia adivinhar. O que se passou no meu, qualquer ainda o mais destemido pode bem supor. Afinal, o vulto endireitou para mim e veio aproximando-se. Cose-me com a parede e esperei-o. Quando ele chegou a 2 passos, conheci o meu engano e estive para soltar uma gargalhada, escarnecendo de mim mesmo. O meu fantasma era apenas um velho pescador, a túnica preta e rogaçante uma rede de malhas, e o báculo de prior não passava de um remo de canoa. Bendito e louvado seja o Senhor, foi a saudação que me dirigiu. Deus lhe dê boa noite, respondi, e já de ânimo sereno. Para o servir, e a vossa senhoria, no que manda deste seu servo. Obrigado, meu velho. Essa cortesia antiga, inspirada na religião, e a voz grande e arrastada do velho, junto à expressão doce de seu rosto, me excitaram viva simpatia. Vai hoje muito tarde para a pesca? Disse-lhe eu, reatando o fio do diálogo. Quem sabe quando irei? A tempestade não tarda conosco.
Cuidei que adiantava saindo mais cedo e, afinal de contas, atrasei. Para longe daqui? Lá embaixo, respondeu apontando para a praia, que se prolonga ao norte. Os relâmpagos fuzilavam a miúde e a chuva começava a bater no telhado. Então, tenha Vossa Senhoria boa noite. Vou ver se me arranjo para passar o aguaceiro que promete durar. Ah, veio abrigar-se aqui? E não tem medo deste teto esburacado, dessas paredes rachadas? Será que o Deus foi servido? Não é a primeira vez que me tem sucedido ficar aqui boa parte da noite, e até hoje nenhum mal disto me veio. Ora, diga-me uma coisa. O que é, meu senhor? Por que cantava baixinho uma ladainha, se não me engano? O velho sorriu com brandura. Era o terço. Minha mãe me recomendou que cantasse sempre que houvesse tempestade. Isso me ficou desde menino. Estava tudo explicado. A minha visão fantástica tinha se desvanecido, deixando a realidade do encontro simples e natural com um pescador que fora ao convento abrigar-se da chuva. Pensei em recolher-me. Sabe por que ele fez essa pergunta? Vossa Senhoria me dirá, respondeu o velho. Pois confesso-lhe que me causou um grande susto quando ouvi a sua cantiga e o vi de longe no meio dessas ruínas. Tão fora de horas, cuidei que era, acredite, uma alma de outro mundo. Ainda sou deste, graças a Deus, disse o pescador sorrindo. Bem, por pouco tempo. Há de sê-lo por muitos anos. O velho abanou a cabeça. Os 80 já lá vão, mas deixe-me dizer-lhe, também a mim, quando enxerguei no que a vista me ajuda, sucedeu-me quase a mesma coisa. Também causei-lhe susto? Susto não. Nessa idade a gente já não se teme, senão daquele que está no céu, para nos julgar a todos. Porém, assim um espanto, como se visse uma pessoa que não se espera mais ver aqui embaixo. Já falecida? Senhor, sim. Quem? Oh, o senhor não era nascido quando isso foi? Há muitos anos então? Se eu já lhes pedi a conta, conte-me isso. Senão, são coisas velhas que já não lembram a ninguém. Levaria muito tempo. Não faz mal. Melhor é que Vossa Senhoria se guarde da chuva que aí está de pancada. Eu vou fazer outro tanto. Se eu mesmo perdia uma história do século passado, uma anedota de cabelos brancos, uma antiagulha qualquer, depois de tê-la procurado inutilmente durante mais de 5 meses. Por mim, não tenho cuidado. Respondi, trata-se de acomodar-se, e se não tiver sono, conversaremos. O sono de velho é o descanso do corpo. Venha Vossa Senhoria, já que assim o quer. Chegando-nos a um dos ângulos do velho convento, onde algumas paredes interiores formavam outra com uma sacristia. O pavimento do primeiro andar não tinha ainda desabado neste lugar. O velho enrolou a rede em uma espécie de almofada, tirou o fogo do fuzil e acendeu o cachimbo, enquanto eu, sentado sobre um troço de parede e, devorado pela curiosidade, preparava o meu cigarro. Começou o velho. Fazem, se quer que lhe diga, não sei quantos anos. Era eu tamanino, como essa minha pá de remo. O pai vivia da pesca, como o avô, porque isso de pescador parece que é ofício de família, que vai passando de filho a neto. Quase todas as noites ele me levava consigo quando ia ao mar. E pequeno como era, sabia arrumar a canoa e botá-la ao largo. Já então, costumava o pai, na volta da pescaria, descansar aqui. Punha a canoa em seco, deixava passar o resto da noite e lá pela madrugada íamos vender o peixe ao Recife, porque em Olinda, afora a cleresia, tudo mais era miuçalha. Havia ali, assim, no fundo do convento, bem na praia, uma casa velha, tão velha que estava cai e não cai. Também os donos, ninguém mais sabia deles, nem viva alma ali morava. Uma noite, lá do largo, a gente viu uma luz acesa na janela da banda do mar. Eram que horas? Não tardava um instantinho que amanhecesse. Está vendo, Tonico? A voz do pescador tornou-se trêmula, e a tênue claridade da lua encoberta viu que enxugava com a mão rude e calosa uma lágrima de saudade. Meu nome de batismo é Antônio, porém o pai e a mãe chamavam a gente Tonico. Essa emoção de um velho de 80 anos
Recordando-se do apelido familiar da meninice, essa memória poderosa do coração, que através de uma longa existência, cheia de vicissitudes e trabalhos, refletia com todo o colorido os quadros singelos da infância, tocou-me. Achei sublime isto. Que outros acharão ridículo, talvez. O velho continuou, passada aquela primeira emoção. Eu nem respondi ao pai. Estava tremendo. Quem andará ali? Há que tempos a casa velha estava abandonada. Não seja... O pai fez o apelo, um sinal. Eu rezava baixinho uma Ave Maria. Nossa Senhora de Nazaré nos defenda. Rema, rapaz, que o vento escasseou e a vela está bamba. A luz de vez em quando apagava-se como farol, que naquele tempo ainda nem sonhava. Quando a gente chegou em terra, conheceu que a luz saía mesmo da janela da casa e que o motivo de sumir-se e aparecer era uma figura preta que passava e tornava a passar por diante, como um homem que ia e vinha. Mas havia um poder de anos. A casa não tinha morador, nem criatura de Deus que ali entrava. Na outra noite, na outra e na outra, sempre a mesma coisa, tanto que o pai não se pôde mais ter, e foi ao senhor bispo e lhe contou tudo. O santo homem sossegou a gente, disse que era um pobre moço doente que veio morar na casa velha, porque todos fugiam dele, com medo da doença. Que doença? Perguntei eu. O moço era como que foi ressuscitado pelo Cristo. Lázaro? Sim, senhor. Agora, quantos andam por aí como ele? Mas naquele tempo não era assim. A gente pensava que aquilo era uma praga. Meu pai também cuidava, mas tinha bom coração e ficou mais descansado, sabendo quem era o morador da casa velha, do que antes, quando pensava que ele andava coisa de bruxa. Uma vez, já se tinham passado quantos dias depois da luz aparecida, era pela madrugada. Nós andávamos a tirar a canoa para a terra. Eis senão, quando vimos o moço em pé no adro do convento, como ainda agora viu o Senhor, isso me fez a lembrar. Esteve um pedaço bom, depois veio caminhando mansinho para cá. O pai quis fugir. Ele, que deu pela coisa, parou mais que depressa e foi dizendo: Não tenha medo, não fuja que eu volto. Disse essas falas com uma voz tão doce e tão pinada que o pai teve dó dele e ficou com vergonha. Não fujo não. Preciso de alguma coisa? Diga. Não preciso de nada. Saí porque este vento me faz bem. Estou queimando. Não tinha visto senão. Sei que não devo chegar-me para os outros. A moléstia é para a gente ter medo, mas também falar só de longe não faz mal, disse o pai. Oh, há quanto tempo que não troco uma palavra com um ser humano. Está lhe doendo muito? Horrivelmente, porém o que dói no corpo é o menos. Ele se assentou e nós continuamos a enxugar a canoa, sempre de olho nele. É para vender o seu peixe? É, senhor, sim. Foi ele. E disse então como um pobre que pede esmola. Se eu quisesse comprar um. O pai ficou arrepiado. Não sei. Dizem que a gente não deve tocar. Escute, deixe o peixe aí na pedra e fuja com o pequeno. Eu vou buscá-lo e deixo o dinheiro deste modo. Não precisa, aí tem um peixe. Quanto ao dinheiro, há de carecer. Meu dito, meu feito. O moço foi e deixou na pedra uma moeda de tostão. O pai, que viu, não quis lhe tocar, mas o menino bem se importa com doença. Tirando das almas do outro mundo, não tinha medo de nada. Lembrou-me que a mãe precisava de uma vela de cera benta. A dela, de tanto acender quando nós andávamos no mar e ventava rijo, já estava num toco. Mal que o pai começou de passar pelo sono, fui eu devagarinho em Zaz, apanhei o dinheiro. Lavei bem lavado e escondi no seio, para que ninguém visse. No outro dia, comprei a vela para a mãe. Foi preciso pregar uma mentira, primeira e derradeira. Era para não assustar a gente em casa. Deus deve me ter perdoado pelo motivo que foi. O velho fez uma pausa. Chove valer. Mau tempo de garopas. Talvez este ia amanhecer. Se o vento rondar, mas naquela noite que eu dizia quando o moço saiu, já o pai estava dormindo. Vou eu, dou-lhe o peixe como da véspera, e ele deixou o dinheiro na pedra. A gente naquela idade gosta de saber tudo. Eu quis ver o que ele estava fazendo acordado até tão tarde e pôs-me a espiar pela fresta da janela. Jesus, o corpo me tremia que nem linha de anzol quando o peixe fisga.
Ele, o moço, estava assando o peixe. Depois comeu sem farinha, sem nada. Bebeu água só. Vai por fim, lava as mãos e começa a escrever um livro que estava na caixinha. Que caixinha? Perguntei, interrompendo o velho. A caixinha de folha, retrucou surpreso da pergunta. Já sei. Ora, onde estava eu com a cabeça? Cuidava que já tinha dito, mas não. Era uma caixa, assim por este tamanho. Também ele não tinha mais traste senão daquele. Tive tanta dó. Apanhei o dinheiro, lavei como na outra noite, mas foi para comprar farinha. Trouxe às escondidas do pai, que ralhava-me se soubesse. Não sei como foi, mas no cabo de uma semana eu estava tão amigo dele que levávamos a conversar toda noite de enfiada, e assim, perto um do outro. Tudo o que precisava era eu que comprava, e a ele não vendiam, tinham medo do dinheiro. E o coitado antes queria vê-la para estar escrevendo que o bocado para comer. Como são as coisas? Já entrava pela casa dentro sem pinga de medo, queria-lhe bem a ele. Também ele me queria. Um dia perguntei como se chamava. Sabe que respondeu? Não tenho nome. Todos me chamam leproso. Mas seu nome de batismo era Francisco. Outra vez, por meus pecados, disse. Porque passa todo o santo dia e mais à noite a escrever? Isso faz mal. Que olhos me deitou, ainda me a lembro. Esses livros são a minha alma. O que tu vês em mim, Tonico, são os olhos que a lepra vai roendo. Cruzes, tive um medo das falas e dos olhos com que me olhou. E foi guardando os livros e desatou num pranto que parecia um menino a chorar. Por esse tempo, a gente de Olinda já andava alvoroçada com a estada do moço na casa velha. Diziam que falso testemunho que ele andava empestando a cidade. O rebuliço foi crescendo, e um bando saiu a gritar pelas ruas, e foi e requereu ao juiz do povo que pusesse o leproso para fora, senão haviam de mandar procurador a el rei. 2 dias, com tanto mar e vento que fez, o pai não saiu. Fiquei banzando com a ideia de que o pobre moço não tinha quem lhe comprasse a comida. De noite me veio um sonho e me acordei soluçando. Que tens, Tonico? De que choras? Perguntou minha mãe. Ele não tem que comer. Isso me saiu sem querer, quando ainda estava tonto de sono. Ele quem? Vi que era sonho e calei a boca, porém não preguei mais olho. Logo na noite, enquanto o pai descansava, corri ao quarto do moço. A porta estava cerrada, mas havia luz dentro. Ele estava sentado, junto da mesa, com a testa encostada na caixa onde guardava os livros. A vela ia se acabando. Pensei que estava chorando, como às vezes costumava, e levantei a cabeça dele com pena. Santo nome de Jesus! Soltei um grito. Estava morto. Tinha morrido de fome. Quando foram à casa velha para deitá-lo fora, só acharam o corpo que enterraram na praia. A gente da cidade foi descansada. Mas eu, quem via que podia dormir, era um sonho atrás do outro. Aqui então, mesmo acordado, estava vindo a cada passo aquele vulto de preto com seu rosto triste. Ele, que me parecia tão amiúdo, tinha coisa que me pedir. O que era? Pus-me a parafusar. Vai, senão, quando me lembro aquele dito dos livros. São a minha alma. E não era outra coisa. O corpo que saía da terra é que a alma andava penando por este mundo. Queria que enterrasse a caixa com seu repouso e descanso dele. Porém, eu entrar mais na casa, quem viu? Só de me lembrar, os cabelos espetavam e corria-me pelas costas um suor tão frio. Foi Deus que as paredes de fora caíram. Então, um domingo, depois da missa, com os outros rapazes que andavam brincando na praia, fomos e puxamos a caixa. Com a vara cavou-se um buraco e enterrou-se. Aonde? Perguntei eu com ansiedade. Por fora dessa parede em que o senhor está encostado. Meu pai tinha se deitado mais longe, e eu, depois daquela noite, não me animava a sair de perto dele. Quando acabei de enterrar a caixa, apareceu, mas atirava um peso do coração. Ele ainda me apareceu uma vez. Foi para agradecer, depois não voltou. Deus tenha sua alma. O velho tinha acabado sua história que ouvira com uma atenção religiosa. Por isso é que tanto me lembrei dele. Foi ali mesmo, assim todo vestido de preto, que me apareceu pela primeira vez.
Não escutava mais o pescador. Estava cheio de ideia de possuir os manuscritos que me faziam palpitar como se fosse um tesouro. E eram realmente um tesouro para mim. Diga-me, é capaz de acertar com o lugar em que enterrou a caixa? Com os olhos fechados. Os anos que foram já apagaram muita coisa, mas aqueles tempos de menino parece que estão voltando. Pois venha. O velho ergueu-se, saímos do convento e beiramos a parede que olha o mar. Depois de alguns passos, ele parou. Por que o senhor quer saber? Hesitei. Adivinhava o escrúpulo do velho. Por simples curiosidade. É aqui, disse ele abaixando a mão. Está certo? Estou vendo. O pescador ajoelhou-se e fez uma oração. Compreendi que ele respeitava aquela cova como se fosse realmente uma sepultura. Não perturbei o seu recolhimento. Esperei que terminasse. Empresta-me o seu remo? Para quê? Perguntou-me estremecendo. Para desenterrar a caixa. Isso nunca. Por quê? Pensa que esses livros são realmente a sua alma? Ele disse. Mas Deus não quer que a alma fique na terra como o corpo. Ele deve voltar ao céu. É o que eu desejo fazer. O velho abanou a cabeça. Ouça, se a alma desse moço está nos livros, para que ela volte ao céu é preciso que entre em outras almas vivas. Aquilo que ele escreveu deve ser lido. Foi-me preciso aceitar a crença do velho, que era muito profunda, para ser abalada. Procurei tirar dela argumentos que o convencessem de que não entrava nas minhas intenções cometer um sacrilégio. O pescador refletiu. Mas se isso é verdade, por que razão ele me impediu que enterrasse a caixa? Tive uma inspiração. Quando ele morreu, respondi, ninguém se animaria a tocar no que lhe pertencia, com receio da moléstia. Os livros ficariam perdidos. Por isso pediu-lhe que os enterrasse. Mais tarde deveria alguém achar. Há de ser isto. Cavamos 3 palmos. Creio que se abrisse o túmulo e de um ente que me fosse caro, não sentiria as emoções porque passei naquele momento. O pescador, na ingenuidade de sua crença, tinha razão. Era a alma de um homem, talvez de um poeta, que estava ali sepultada. A chuva, que caíra a cântaros, amolecera o terreno e facilitara o trabalho. Depois de um quarto de hora de escavação, o pescador tirou do chão uma caixa de folha, que teria 2 palmos de comprimento sobre 1,5 de largura e já inteiramente oxidada. Despedi-me do velho, a quem fiz aceitar, a muito custo, a pequena espórtula que comportavam as magras economias do estudante, e carregado com seu tesouro, recolhi-me. Ao despedir-me, o meu companheiro pediu-me um favor. Quando o senhor abrir a caixa, se puder ser... Fale, não tem receio. Eu queria saber o que ele escreveu. Talvez não entenda. Fique descansado. Ensinei-lhe a minha casa, onde ele foi muitas vezes, e onde passou horas e horas a escutar a leitura que eu fazia de alguns trechos dos livros. Chegando em casa, não dormi. Eram 4 horas da manhã e não tinha sono. Abri, ou antes arrombei a caixa e achei dentro 3 volumes em folho, cobertos de pergaminho, uma pequena mecha de cabelos grisalhos, uma flor seca que descesse em pó quando a toquei e uma bolsa com algumas moedas de cobre. Dos volumes em folho, 2 escritos de princípio a fim com uma letra grossa e trêmula. Continham alguns episódios da Guerra Holandesa e da crônica dos tempos coloniais. O seu autor lhes dera o título singelo de Histórias que me contou minha mãe. O terceiro volume era um diário, escrito com pequenas interrupções. Não tinha título, nem fora concluído. Estavam todos em tal estado que me foi preciso copiá-los à pressa. E assim mesmo, em muitos lugares, as letras com a umidade tinham se apagado, de modo que só pelo sentido pude adivinhar as palavras. São estes livros que hoje começo a dar estampa. Talvez a alguém cause reparo, porque 20 e tantos anos decorreram e só agora me resolvi a publicá-los. A razão é simples. Quando pela primeira vez li o Diário do Lázaro, convenci-me que o estilo, embora simples e terso, carecia de ser retocado ao gosto da época, e dei-me a esse trabalho. Apenas vesti de novo a primeira parte. Me arrependi. Quis-me parecer que era uma profanação tirar o pensamento do escritor, a sua frase rude às vezes, mas sempre expressiva. Rasguei o que tinha escrito para escrever de novo. Demais, achava a primeira parte do livro tão triste, a cortar-me o coração, que receava publicá-la, ao mesmo tempo que não me sofria consciência deixar ignorada a memória do escritor, cujas obras queria dar à estampa, pois essa parte do que falo é o diário.
Foi então que a ambição me veio tomar no melhor dos sonhos da mocidade e conduziu-me ao través de uma vida sempre agitada ao quadro dos desenganos, no qual me deixou isolado, mas tranquilo. Voltei então para os meus estudos literários, reli com imenso prazer os meus esboços de obra mal alinhavadas, os meus versos truncados, e revi a minha juventude naquelas relíquias das primeiras inspirações. Entre esses papéis velhos, deparei com a cópia ou versão do antigo manuscrito. Lembrei-me do que prometera ao velho e senti como um remorso de haver por tanto tempo conservado no esquecimento a alma desse ignoto poeta do século passado. Esse livro é, pois, um voto. Segunda parte. O Diário, 1752, 7 de março. Estou só no mundo. Minha mãe morreu. Pobre mãe. Antes assim, devia sofrer muito a ver teu filho asco e horror da gente. Mas por que me deixaste neste vale de lágrimas? Minha alma morreu contigo. Vivem as úlceras que devoram esses restos de corpo, sobejo da enfermidade terrível. Senti que me consolavas, que sofrias comigo da minha angústia, que vai ser de mim sem este auxílio. Resta-me uma irmã. Foi. Agora tem outra família. Ela me quer bem, eu sei, com amor. Mas sou um estranho para os seus. Meto-lhe medo. Não por ela. Os seus filhos. E tem razão. Tu só, mãe, não tinhas nojo de meu hálito de peste. Tu só não te arreceavas o fogo que me abrasa o sangue. Tu só não me abandonaste enquanto o Senhor não te chamou. Devia chamar-nos a ambos. A quem direi agora a minha dor, se tu não me estás aqui para ouvi-la? Ao vento para levá-la à gente que me escarnece? Sim, ao vento. Fossem peçonha minhas palavras, que eu as cuspiria sobre ele sem dó. Com dó não tiveram do mísero de mim. Perdoai-me, Senhor. Menti. Eles não fizeram nenhum mal. Que culpa tem do castigo que pesa sobre o infeliz? Quando estavas ao meu lado, mãe, eras alívio ao meu padecimento. Meu gemido ia ao teu coração, e não te ver sofrer, eu sofria menos. Vi-te pela última vez. A terra abriu-se para roubar-te aos meus braços. Se não me tivesse arrancado, eu dormiria em teu seio o último sono, como dormi o primeiro, feliz e tranquilo. Este anel de cabelos é tudo que me resta de ti, mas tu vives na minha alma. Eu sinto em mim. Falo-te e respondes. 9 de março. Que profunda é a solidão dessa casa depois que tu não habitas comigo. Parece-me um túmulo. Não, na sepultura em que descansas na igreja de São Pedro Gonçalves, não sentes nem o peso da terra, nem o brunido dos vermes. Tua alma branca e pura goza no seio do Criador. Na minha sepultura, eu me sinto asfixiar pelo silêncio que me é mortalha. Quando alguma vez o burburinho do mundo penetra aqui, é para despertar a modorra da agonia. A noite desce como a lousa fria e negra. Ah, se com ela me trouxesse o repouso, mas é só a morte ao coração, a fé, a crença, a dor vive em meu cadáver. Quando tu estavas aqui, vinham ainda ver-te algumas velhas amigas da infância. Tão santa coisa é a afeição. Vencia o receio e a repugnância que nos inspirava. Agora ninguém virá. Luísa não pode, nem deve. É minha irmã, mas é mãe. Não fora que eu lhe pediria para não vir. Sofreria mais a compaixão dela, que não sofro do meu suplício. Amigos nunca os tive. Parentes já não os tenho. Depois que morri, não me conhecem. Sim, conhece-me quando me foge. Maria, a nossa escrava, é o único ser humano com quem falo, a menos sem a forma. Deve existir uma alma ali dentro. 10 de março. Depois que me deixaste, mãe, sinto um consolo imenso em escrever. É como se te falasse. Comecei hoje a tirar sobre o papel do coração onde as tenho intactas aquelas bonitas histórias que aprendeste de meu avô. Foram-me bálsamo, ouvidas de teus lábios nas horas da vigília, porque o espírito ia-se nelas e o fogo queimava só uma carne insensível. São-me conforto agora contra o desânimo que me invade. Escrevendo-as, estou contigo. A ternura que me derramaste nelas é um santo óleo. Vaza-me do seio, onde o verteste e unge-me tuas palavras. Escutas ainda. Deu-lhes tua alma uma voz, para que murmurem assim ao meu ouvido?
A recordar o que me contaste, vive nesse tempo bom de fé e heroísmo. Não admiram feitos grandes que houve então. O espírito respira na estima do povo, como se respira o ar na atmosfera um ressaibo de natureza, de nobreza. Era mãe a pátria, que defendiam filhos dedicados. Foi depois que a fizeram senhora, mal servida por fâmulos interesseiros. Mal de mim que não nasci naquele tempo. Não me negariam o direito de morrer combatendo pela independência da minha terra. O soldado, que a todo instante via a morte, não se temeria do contato de um pobre enfermo. A bala do arcabuz ou o golpe da lança é mais terrível do que a lepra. Nesta era, o soldado fez-se aventureiro, joga a vida pelo lucro. Se me oferecesse por companheiro seu, me haviam de repelir. O mais bravo fugiria de mim. Que horrível anátema trago impresso na fronte. 11 de março. Luísa veio ver-me. Tarde, bem tarde da noite, para evitar suspeitas. Parece que o mundo reputa crime consolar uma irmã a seu irmão aflito. Mas o irmão é um leproso. Seu marido lhe perdoaria, talvez, se ela voltasse com o lábio manchado pelo beijo adúltero. Nunca se esse lábio tivesse bafejado a face ardente do mísero enfermo. Deliro. Essa visita fez-me mal. Sou injusto. Luísa me ama. Não teme o contágio, ou se o teme, seu amor por mim é mais forte. Quis abraçar-me. Fui eu que a repeli. A ela, o único ente que não me foge. Amo eu mais que a ti. Para ter essa coragem? Não. É que tu me pertencias como eu a ti. É que nós tínhamos dado um ao outro naturalmente, sem esforço, sem sacrifício. É que eu vivia nos teus braços como tinha vivido nas suas entranhas, ligado pelo mesmo elo, o teu amor. Luísa veio para comunicar-me a sua resolução, dela e de seu marido. Não quer a parte que lhe cabe da nossa pequena herança. Deixa-me tudo, porque necessito mais. Eu não posso trabalhar. Recusei e não lhe agradeci. Como rala essa compaixão. Tem-me por um homem inútil, incapaz de ganhar o sustento para o corpo. Por fim, ela pensa bem. Quem aceitará a obra tocada por minhas mãos, impregnada do meu suor? 12 de março. Passei toda a manhã a ensinar a Maria as orações que aprendi em teu colo. Não as compreende, nem sabe repeli-las comigo. Que sono profundo dorme essa alma. Nada perturba. O corpo ali move-se pelo instinto, ou talvez pelo hábito. Contudo, é uma criatura humana. Ouve, e eu sinto um prazer inconcebível em falar a alguém. 16 de março. Esses dias tenho levado a escrever o meu livro. Dei-lhe um título bem mesquinho para os outros, mas não lhe sabem a significação. Mas bem gentil e, sobretudo, bem verdadeiro para mim. Chamei-o o livro das histórias que me contou minha mãe. Tenho delas acabado a primeira. É a história de Dona Maria de Souza. Também ela foi mãe e sofreu por seus filhos. Também ela foi grande pelo heroísmo e forte pela constância. Mas como tu, que tinha 20 anos, acompanhaste a tortura incessante daquele que geraste para a tua pena, sem nunca soltar uma queixa, como tu, não quero que tenha existido ou possa existir outra mãe. Pesa-me que não estejas aqui ouvindo-me para ler-te o meu livro. Acho-o melhor do que nunca esperei de mim. Acho-o bonito. Tem alguma coisa daquela singeleza dos teus contos. Mas estou eu dizendo. Tu me ouves, tu leste-me no meu espírito, muito antes que as palavras se formassem e que a pena as lançasse no papel. 17 de março. Estive a refletir num projeto. É talvez uma loucura. O que são todos os projetos do homem, miserável criatura de quem zomba o tempo e a fortuna? Lembrei-me de dar estampa ao meu livro. Talvez naqueles que o lessem excitasse eu alguma simpatia. Não me conhecendo, nem sabendo meu nome, a repugnância que inspiro não mataria o interesse pelo autor obscuro e ignorado. Tenho tanta sede de afeição, depois que a tua me deixou vazio o coração. Sentir-me querido, ainda mesmo de longe, envolto no mistério, seria uma suprema aventura. Demais, quem sabe, salvaria deste martírio estéril e desta vida inútil alguma coisa. Um nome que fosse. O nome é segunda vida. É a vida do futuro. Não lhe chamam Glória? 18 de março. Maria voltou da feira sem as compras do dia. Perguntei-lhe a causa. Achou palavras para me dizer.
Os regatões recusam receber o dinheiro que passou por minhas mãos. Meu Deus, dá-me força para sofrer com resignação. Preciso dela, sinto a razão vacilar. Por vezes já mordi nos lábios a blasfêmia que ia escapar-me. Tem nojo do meu dinheiro. Se eu tivesse roubado, aceitariam, mas soqueio e o rei não manda correr, não protege um Lázaro. Felizmente, Maria teve fome. O instinto serviu-lhe de inteligência. Engenhou o meio de comprar o necessário. Deu ao andador da Irmandade do Sacramento uma moeda de esmola. O troco os regatões não duvidaram recebê-lo. 19 de março. Saí hoje pela primeira vez. A notícia de minha enfermidade divulgou-se de modo espantoso. Quando passava, apontavam-me de longe. Murmuravam meu nome. Paravam para olhar-me. Admiravam-se, talvez de ver-me ainda feições humanas. Realmente um Lázaro não é mais um homem. Foi concebido pela mulher, mas a praga o abortou. No terror que infunde é fera, no asco que excita e verme. Oh não, um fio que ainda me prende à humanidade. É a compaixão brutal e escaminha do mundo. Mata-se a fera, esmaga-se o verme, mas não me tiram a mim esse tênue sopro que anima um resquício de vida. Seria um assassinato, seria um crime. E há nada mais infame do que um crime inútil? Quando me lembro que tantos homens gastam sua existência numa luta incessante para ver uma sombra que chamam fama, rio-me deles e de mim. Os feitos do guerreiro, os livros dos sábios, serviços à República e linhagens de fidalgos andam ignorados ou esquecidos pela turba. Varia nas suas paixões, ninguém sabe, ninguém lembra, porque aquela cabeça escaneceu, porque aquela face rogou. E eu tenho, sem buscar o que tanto eles buscam sem achar, toda a cidade repete meu nome. Que importa que esse nome seja de Lázaro? Toda a gente me conhece. Que importa que me evite? Viver na voz dos povos, não é isso que tantos ambicionam? 20 de março. Era noite, sentia-me abrasar no leito. Precisava de ar, de espaço, de movimento. Ergui-me e vaguei durante 1 hora pelas ruas já desertas. A noite, ao menos, traz um mistério. Perco a minha triste celebridade. Passo como uma sombra entre as outras sombras que dormem na terra. A sede que tinha de ar, no sangue e na cabeça, levou-me à borda do mar. Fui sentar-me perto das 5 pontas, sobre algumas pedras que a maré deixara em seco. A brisa fresca e cortante que vinha do largo, impregnada das úmidas exalações das ondas, batia-me em cheio no rosto. Banhava-me como a veia de um rio. Aspirei as emanações salitrosas do oceano, a volúpia que eu sentia nesse respirar do ar livre. Não sei se a gozarão outros colhendo beijos na boca virgem de sua noiva. O vento, oh, ninguém sabe que delícias me trazem os seus acres perfumes, que sedas e cambraias são as refegas dele para o corpo devorado da febre, quando o sangue escalda nas veias. O vento é o túmulo que eu terei um dia. Quando morrer, ninguém se animará a tocar o meu corpo para dá-lo à terra, onde queimá-lo, porque não infeccione o ar. E as minhas cinzas, então, soltas ao ar, voarão com ele sobre esse vasto e imenso oceano. A maré começava a encher, as ondinhas debruçando-se umas pelas outras, todas frocadas de espumas, brincavam como um bando de cordeirinhos que retouça sobre a relva ao pôr do sol. Algumas, espreguiçando-se pelas areias, vinham lamber-me os pés e quase os tocavam. Não sei que ilusão me alheara o espinto, de as contemplar, de as admirar a essas ondinhas travessas. Foi-me parecendo que tinham alma para sentir, e de repente, ao ver que se chegavam para mim e me festejavam, enterneci-me e chorei. Chorei sim, tão órfão estou, eu de afeições, que as procuro até na matéria inerte. Tão acostumado ando a me fugirem, que já me surpreende ver um objeto ainda inanimado aproximar-se de mim, obedecendo a sua lei física. Rompeu-me esse enleio d'alma uma voz doce e melodiosa. Soltava ela os sopros da viração, as frases singelas de uma canção. Ergui a cabeça. Alguns passos sim levavam a uma pequena casa.
Dela entrava pelo mar um terrado coberto de arvoredo. O vulto de uma menina vestida de branco se destacava na borda do jardim, onde quebravam as ondas. Era dela a voz. Pude distinguir, ao luzir das estrelas, os seus movimentos. Tinha as duas mãozinhas cruzadas sobre o peito, os olhos no céu. Rezava, eram cantos as suas rezas. Não retive da letra mais do que essa invocação. Ave Maria, mas achei o verso tão simples e o ritmo tão suave que me parece o tenho ainda no coração. Foram-se as palavras e os tons, só ficou o sentimento. Assim, de uma flor que se desfolha, ficam no espaço ondas de perfume. Mal que terminou a sua melodiosa oração, a menina voltou à casa correndo, e saltando por entre as moitas do jardim, também eu voltei. As ondas me expulsaram do seu leito. 22 de março. Decorei finalmente as endechas que tamanha impressão me fizeram da primeira vez que as ouvi pela sua singeleza. A menina canta-as todas as noites ao nascer a estrela d'alva. É uma ave-maria graciosa e pura. Inspirou-a o amor filial santificado pela religião. Tornei a ouvi-la ontem e hoje ainda ouço o eco a murmurejar-me dentro d'alma. Quero escrevê-la. Os homens ricos de prazeres e afeições desfloram apenas as suas alegrias. Quando quisesse, não teria tempo de estancar-lhes a última gota de essência. Fazem como as crianças que babujam e provam de todos os frutos e de nenhum se fartam. Esses pródigos de sua alma não compreendem de certo a usura dos pobres e deserdados como eu, quando Deus lhes depara no deserto da vida com um óbolo de prazer. Avaro de sua migalha que lhe é tesouro, não se cansa de a gozar, vive nela, sonha dela, querer senti-la por todos os modos e a todos os instantes. Assim fui eu com aqueles versos que muitos acharão mesquinhos, mas ou fosse pela voz harmoniosa que os dissera, ou pelo desvelo e saudade que respiravam, ou pela cadência suave do ritmo me infundiram, não sei que doce melancolia. É outra coisa que os felizes não compreendem, como a melancolia é supremo júbilo para as almas imersas num continuado descrer e numa acerba tristeza. Mas a canção não me saciei de a escutar, de a recortar, de a repetir as vagas que me remorejavam na praia. Quero senti-la pelos olhos. Já ouvi tantas vezes, ainda não a vi. Esquecer-me-ia? Não. Lembro-me. Ave Maria, ave estrela, formosa estrela do mar, dá-me novas de meu pai, que se fosse a navegar por esses mares da além, vai-se briga bolinar, leme é ossa, molha a vela e deixa o vento soprar. A borrasca não assusta, não se teme de afrontar, mas eu que temo por ela, vivo somente a rezar. Fio de ti, minha estrela, que o proteja sem cessar. Faz que bem cedo ele possa a minha mãe abraçar. Dá-lhe tempo de bonança, mares de leite a surcar, vento à afeição, quanto baixe para depressa chegar. Ave Maria, ave estrela, formosa estrela do mar, cheia de graça, tu brilhas a quem te sabe adorar. Onde aprendeu aquela menina essa oração? Quem lhe ensinou? Por que a diz ela todas essas noites? 22 de março. Cuidava que não podia haver maior isolamento que o meu. Iludi-me. Agora é que o isolamento começa. Luísa parte. Seu marido deixa Pernambuco. Vai-se a Lisboa. E a causa sou dessa mudança. Que ainda me restava de família abandona a pátria para quebrar os laços de sangue que nos prendem. E justo. É generoso também. Deixe-me a mim só o desprezo que inspiro. Não quero partilhar. Basta eu para sofrê-lo. Oh, ainda me resta o orgulho da miséria e uma dignidade como tantas outras, e um egoísmo como há poucos. Minha irmã negou tudo, deu-se a tratos para convencer-me de que os interesses de seu marido eram a causa única dessa partida. Pobre Luísa, mentia. Que desgraçado ente que eu sou. Não faço sofrer só aos que me amam, obrigo-os ainda a se rebaixarem. 29 de março.
Voltava de ver sumir-se no horizonte o navio que levou-me Luísa. Cheguei à casa, pela janela aberta, olhei o vulto da cidade a colear pela margem do rio e disse para mim, pensando na gente que a habita: estou só. E me enganava ainda. Mal tinha murmurado aquelas palavras, veio Maria. Falou o que raro sucedia. Pela primeira vez, cuido eu, disse uma coisa que se entendesse. A repulsão que eu inspiro foi-lhe raio de luz na treva espessa de sua alma. Pediu-me que a vendesse. Não mais quer servir-me. Tem medo do contágio. Senhor, Senhor, a vossa misericórdia é infinita, como a vossa bondade inexaurível, e não chega para aflito de mim nenhum óbulo sequer. Vergai-me sob o peso da vossa cólera, mas dai-me fé e resignação, e eu vos louvarei, meu Deus, na plenitude da minha dor. Tenho eu culpa se me criaste ente de razão? Por que me destes a inteligência? Não a tivera que essa carne se iria consumindo no roer das úlceras, sem que soltasse uma queixa. Amparai-me, Senhor, amparai-me contra mim mesmo. Tenho medo de descrer. 29 de março. Do profundo da minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me ouviu, enviou à terra um anjo para ungir-me de sua fé. Santa coisa é a inocência. Será que a alma pura e ignorante deste mundo está mais impressa no seio do Criador e mais próxima do seu berço? Quem pode saber e quem dizer se o que chamam razão não é a enfermidade do espírito preso à terra? Naquela tarde, a ziaga que me separou de Luísa tomou-me o desespero e levou-me sentindo por essas ruas além. Vaguei como animal perdido do dono, que todos enxotam. A mim enxotavam-me de mim mesmo, ânsias de acabar com tanto penar. Tinha horror à vida. Ouço alarido e logo vejo a correr esbaforida pelo caminho a gente que passava, sem ser de mim que fugiam. Foi o que primeiro cuidei, mas vinham de meu lado e nem me viam. Voltei-me, conheci qual a causa do alvoroço, um cão espritado que ia de uma para outra banda mordendo o que encontrava. Bem claro percebi, quanto já não era deste mundo, pois aquilo fugia a ele, que eu andava a procurar. Fui-me direto ao animal, mas até o sabugo me tem asco. Parou bem junto de mim, roçou por mim e foi perto morder um pobre velho, a quem tardo levavam as pernas trôpicas dos anos. Cheguei-me a ele, de quem já todos com medo se arredavam, e carregando-o nos braços, levei-o para a tenda do ferreiro mais próximo, onde lhe queimei a ferida com ferro em brasa. Mal se aplacou a dor, e soube o velho quem eu era. Repeliu-me de si como uma causa vil, e foi-se sem voltar o rosto. Quanto horror lhe 10 de causei. abril. Ainda não tornei do abalo. Não quisestes ouvir minha prece. Como a vossa cólera é implacável, Senhor, que um só instante não se retira deste punhado de limo. Era-me consolo em meio das tribulações, aquela inocente devoção de adorar de longe, entre as sombras da noite, o formoso vulto de Úrsula, e tanto vos supliquei, arredasseis de mim os olhos dela, para não perceber-me no suave enlevo de a contemplar. E esse consolo me negastes. Ela reparou na minha insistência, e desde aí não voltou ao terrado. Nele vi mais que sombra, quando canta da janela sua Ave Maria. 12 de abril. Apareceu essa noite. Como costumava, rezou sua oração da tarde e ficou no terrado com os olhos engolfados no horizonte. Eu, que me havia escondido atrás de um coqueiro para não assustá-lo outra vez, como a visse distraída, criei ânimo para chegar-me e vê-la de mais perto. De repente, voltou-se ela e, pondo em mim seus olhos, que me deixavam trânsido e quedo, sem acordo para fugir, quando tudo eu dera para sepultar-me ali na terra e subtrair-me à sua vista. Ela, em vez de esquivar-se, como antes fizera, reclinou-se ao balaustre e começou a desfolhar os botões da roseira, soltando à fresca brisa do mar as pétalas que vinham farfalhar-me no rosto. Por instantes fiquei sem outro sentido, que não fosse uma delícia, como nunca tive nem cuidei que se pudesse gozar na terra, pois me parecia estar no céu, afagado pelas asas dos serafins do Senhor, a brincarem
entre os cabelos e a borrifarem-me as faces de angélicos sorrisos. Eis que no meio desse êxtase de ventura, caí em mim, arrojado ao abismo da minha miséria, como Satanás submergido nas trevas pela mão do semipterno. Lembro-me quem eu era e o horror de mim mesmo espancou-me daqueles lugares. Ainda o trago comigo. Ah, mãe, por que não estás aqui a meu lado para reerguer-me desta abjeção em que me sinto? Tua palavra me daria força para exaltar esta alma batida. Ao calor de teu seio, creio que se havia de regenerar essa natureza pusilânime. 15 de abril. Vejo-a todas as noites, sempre recostado ao balaustre, esfolhando ao vento as rosas fragantes. Entretém-se nesse brinco inocente até a hora de recolher. Sabe ela que eu a devoro com os olhos cá do meu refúgio? Às vezes, receio que se tenha apercebido da minha presença constante naquele sítio, e é quando reclina-se mais no balaustre e estende o colo, como se procurasse afirmar-se do que entrevira. Nessas ocasiões, cozo-me ao tranco do coqueiro e deixo-me ficar sem movimento pelo resto da noite, até que, recolhida ela, me posso esgueirar pela casa. 1º de abril. Tomei as 5 pontas para ver a casa da menina da Ave Maria e ouvi-la cantar sua oração de todas as noites. Era lusco-fusco, e não me animei a aproximar da praia com receio de que, vendo-me, reconhecesse o miserável que sou e de quem todos fogem. Os outros já não estranho. Tão habituado estou à crueldade do mundo, mas ela, não quero ser-lhe um objeto de repulsão. Ignore para sempre que existo e possa eu de longe, em silêncio, contemplá-la como uma estrela do céu a que dirige sua prece. Quando ela acabou de cantar, sentou-se no terrado, junto de uma roseira de Alexandria que estava coberta de flores, e ficou olhando o mar, onde com a ardentia se esfacelavam as vagas em chuva de pedrarias cintilantes. Tinha de todo caído a noite. Já fazia bastante escuro para que me pudesse aproximar sem receio. Avistou ela meu vulto, pois senti que seus olhos se fitavam nele, e não sei o que foi de mim que não me lembrei mais onde estava, nem se vivia ainda neste vale de lágrimas. Do que só me recordo é de encontrar-me tornando a mim, posto de joelhos, a soluçar um pranto em que me parecia ir-se toda a minha alma. Quanto tempo estive assim, não poderia dizer, nem como sucedeu. Tão alheio fiquei deste mundo e de suas misérias. Deitei, a medo, os olhos para o terrado. Uma sombra alva perpassava entre as moitas do terrado. Era ela que se recolhia vagarosamente. Seria possível, mãe, que eu ame neste mundo outra criatura, com as abundâncias do coração e a santidade com que sempre te estremeci? 2 de abril. Meu Deus, calgaste sobre mim, pobre verme de terra, e a vossa mão onipotente, eu não murmurei. A peste soprou em minhas veias seu hálito de chamas, que me requeima o sangue e devora as carnes. Meu corpo, o que é senão um crivo de dores, e um inferno, onde me abraso em vida, tudo sofrerei resignado. Mas, Senhor, poupai-me a este cruel martírio. Sentisse a gente vil para aquela a quem vota seu amor. Parece-me que ainda não tinha sofrido toda a degradação da minha pessoa. Contra a repulsão do mundo revolta-se minha alma, que o despreza como a um ventre de misérias. Contra o nojo que às vezes tenho de mim mesmo. Consola-me o pensamento que meu ser purifica-se nessa chama em que me abraço. Mas contra ela, que posso eu senão abater-me no pó e sumir-se como uma causa hedionda, em que não devem pousar jamais os seus meigos olhos? Que tremendo suplício, mãe, ter na alma um afeto grande e imenso, porém nesse afeto uma abejação maior que ele, uma vergonha que o remote e o acabrunha. Para que enviou-me o céu este afeto? Pensava eu, mãe, depois que te partiste, que de mim, deste ente votado sofrimento e desgraça, já não podia sair uma doce efusão,
mas somente a paixão cruel e implacável, como a lepra que me corrói. 6 de abril. Sei-lhe o nome. Foi essa noite. Lá estava ela, no terrado, olhando o mar, onde se escondera a vela branca do navio de seu pai. Uma voz, era de sua mãe, soltou o nome de Úrsula. Ergueu-se ela e caminhou para casa, dizendo com modo brando e sossegado: Aí vou, mãe. Úrsula. Que suave encanto acho este nome, que dantes nunca em mim despertou a menor atenção. Ouvi-o como um som qualquer, não passava de uma palavra indiferente. Agora canta em minha alma como celeste harmonia, que me inunda todo o ser de júbilo. Os sussurros da brisa, os murmúrios das ondas, as vozes do céu e da terra repetem para mim o mavioso nome que me envolve em uma bem-aventurança. Nos momentos em que a alma exubera e subleva-se com o êxito do contentamento ou da mágoa, manam as abundâncias da paixão em poemas e hinos. Não careço eu de poesias nem descantes para transbordar as santas alegrias que me enchem o coração. Basta dizer baixinho, entre Deus 16 de abril. Meu Deus, dá-me força para resistir-me, pois me adestes para sofrer esse suplício atroz. Ela, Úrsula, me conhece. Essa noite, quando me esqueci a contemplá-la, seguro de mim, vi acenar com a mão, como se me chamasse. Duvidei que me pudesse ter descoberto ou sequer pressentido, mas ela insistiu. Como não lhe obedecesse, enfadou-se. O que se passou em mim e qual poder oculto dominou meu ser, que sem vontade nem consciência atirou-me de joelhos em face do terrado, com as mãos súplices e a fronte abatida, implorando compaixão para minha infinda angústia. Esteve Úrsula algum tempo a olhar-me, entre surpresa e aflita, mas por fim ajoelhou-se também, erguendo as mãos ao céu, e ouvi o sussurro da sua prece. Era por mim que rezava? Não ouso crer. Depois que te partiste, mãe, lá na mansão em que habitas, acaso viste subir a Deus uma súplica, uma só, por este desgraçado? 20 de abril. Infame sou eu, que de minha hediondez ousei erguer os olhos para a mais bela das criaturas de Deus. Como foi isto? Como foi que me não acometeu o horror que ainda me transe neste momento? Por que não me fulminastes, Deus de misericórdia, quando, sem tento de mim, transpus a distância que me separava dela? Mas não fui eu que morreria ao primeiro passo. A insânia que me arrancava a mim mesmo apoderou-se deste esqueleto vil e arrastou-o miseravelmente ao sopé do terrado. Ao ver-me ali perto de si, Úrsula, debruçada à balaustrada, começou a desfolhar as rosas sobre minha cabeça, rindo faceiramente de sua travessura. Disto não tenho mais que uma vaga e tênue reminiscência, pois meus espíritos ainda estavam neste momento alheios de mim com a grande torvação. Colhia ela as rosas que me atirava, e eu recolhia em meu seio. Correram assim as horas da noite, sem que as sentisse. 24 de abril. Todas as noites as tenho passado naquele doce enlevo. Ali, próximo a ela, sinto-me como outrora, quando me recolhias em teu regaço, mãe, e a força de carinho que me acalentavas a dor terrível. Como teus braços outrora, cinge-me o olhar de Úrsula e me envolve. As folhas das rosas que ela esparge sobre mim são carícias tão doces como eram teus beijos, mãe, quando derramávamos em meu seio o bálsamo santo da tua alma. Horas e horas ficamos ali, mudos a olhar-nos, eu repassando-me de sua imagem, ela talvez admirada em sua ingênua isenção do meu estranho pasmo. Ontem, sem o sentir, rompeu-me da seio o seu nome, que meus lábios repetiam submissos, uma e outras vezes, como as palavras de uma oração. Interrompeu-me a voz de Úrsula. Acha bonito meu nome? Naquele instante não atinei o sentido das palavras, tão absorto fiquei a ouvir a voz melodiosa que falava, mas quando entendesse, podia eu exprimir a linguagem o que se passava em meu ser e pronunciar seu nome? Movi a cabeça maquinalmente, como se dissera assim. E o seu, qual é? Perguntou-me ainda. Meu nome?
No mundo para os desgraçados como eu, outro nome que não seja o de miserável? Tive outrora um, nem já me lembro qual fosse, pois há tanto tempo que ninguém o chama. Para ti, mãe, eu era o filho, para o mundo, o Lázaro. Não se abriram meus lábios, porém, com gesto supliquei-lhe silêncio. Teve ela sombra do horrível mistério, que reclinou a fronte melancólia? Não, se a menor suspeita passasse em seu espírito, a houvera esbaforido. Sua tristeza foi, sem dúvida, por não ver satisfeito seu desejo. As crianças são assim, tiranas e absolutas em seus caprichos. 27 de abril. Não mais voltei àquele sítio. Não mais profanarei com a minha presença o olhar puro e santo do anjo que se comiserou de mim. O mau espírito apoderou-se deste abjeto esqueleto e fez dele um inferno. Volvem-se em meu seio pensamentos que me enchem de pavor. Quando há 2 horas cheguei à praia, não vi Úrsula no lugar de costume, o que deu-me ânimo para aproximar-me bem perto do terraço, na importância de entrevê-la através da folhagem. Ela, que se tinha escondido para surpreender-me, logo se debruçou no gradil e estendeu para mim uma rosa que tinha na mão. Pus-me de joelhos para recebê-la, como uma graça celeste, mas Deus poupou-me essa infâmia, abatendo sobre mim a sua cólera. Caí prostrado ao chão, escondendo o rosto na poeira da terra, e fugi como um louco. Como pôde essa miserável carcaça que me deu o Criador para repasto dos gussanos, como pôde conceber o vil desejo de tocar com a sua hediondez a mão pura e imaculada da formosa donzela? Deus fez o homem do limo da terra, da sane só tirou as vispas, mas o virulento inseto apenas destila veneno e o meu contágio é mais do que peste, porque não só mata o corpo, como também a alma, é o contágio da abjeção. Os felizes que morrem à vida levando a estima do mundo, não sabem o que é esse frio assassino de uma alma, que o mundo lapida como se ela fora um perro danado, e cujo despojo lança-se ao monturo e queima-se para não contaminar os ares. 28 de abril. Tinha jurado não voltar ao eirado, e voltei arrastado por uma força a que não posso resistir. Parecia-me que estava atado ao leito da dor, onde todo dia me revolvi em uma angústia cruel, e todavia, ao toque de trindades, sem que desse tento de mim, caminhava como um espectro para aquele sítio, onde me disputam o céu e o inferno, porque ali está a fonte de meus júbilos e o antro de meus sofrimentos. Assomava a lua no horizonte, como uma sultana a recostar-se nos estofados coxins de brocado azul, recamado de branco. Nas folhas dos coqueiros passava a brisa sutil, ramalhando as verdes palmas. Da terra bordada de quintais e grangearais se exalava, como de uma caçoula, a suave fragrância do campo. O mar dormia em bonança, e o colo da onda arfava mansamente, como o seio da criança engolfada em sonhos ridentes. Derramava-se no espaço uma doçura inefável, que parecia manar do céu um jorro de luz alva e macia. Parecia-me às vezes que eu sugava no teu peito, mãe, um sorvo de leite vigoroso, que me infundia saúde e contentamento. Nunca em minha vida tive eu tamanha sede de ventura. Também nunca a fortuna e os caminhos aproximara tão perto de meus lábios a taça falaz. Ávido, precipitei-me sobre ela, e pior que dândolo a quem o destino apenas retraía o pábulo, a mim trocou no mais negro fel. Traguei a minha própria peçonha e não morri. Não porque a morte seria uma redenção, e eu não expiei ainda toda a minha culpa de haver nascido para ser um arremedo de homem. 29 de abril. Não pude acabar ontem. Embruteceu-me o desespero, se não é o que impediu-se, pois nem gemer eu podia como a besta quando sofre. Que medonho transe! Tinha-me eu embuçado na sombra das árvores que serviam de manto escuro, e não deixavam que ela entrevisse mais do que um vulto.
Meu semblante, se eu descobrisse a claridade da lua, não resistiria à hedionda catadura do maldito. Do seio da terra, que é o meu só regaço, mãe, depois que perdi o teu, onde me aconchegava no delírio da dor, das entranhas da noite, onde se gerou o aborto da peste que eu sou, estava alheio de mim, na contemplação de Úrsula. Eis, rasga-se a escuridão e vomita sobre mim uma chama do inferno. Alaga o rúbido clarão, todo arvoredo, e cinge-me de uma labareda sinistra. Corro, mas além está o luar alvacento, que amortalha-me em fantasma. Voo esvairado sobre os passos e entro de novo na flama vermelha que me persegue como a língua de Satanás. Nisto surge o corpo alquebrado de um velho e afasta-se horrorizado. É o Lázaro, é o Lázaro. Ainda ouvi o grito de angústia que despedaçou a alma de Úrsula, mas vindo do outro mundo diverso daquele onde estou. Do mais, não soube, até as alvoradas que me acharam estremunhando na vasa onde eu jazera o resto da noite dos outros, que não desta continua e perpétua que se estende sobre minha vida, mas até o sono do jazigo me rouba a sorte ímpia. 30 de abril. Lembro-me agora. O velho é o mesmo que me repeliu quando eu acabava de salvar do cão danado. Daquela vez tinha razão. Meu contato enchia de horror. Mas dessa, que mal lhe fiz para me precipitar nessa voragem do desespero? 4 de maio. Sei tudo. O velho é avô de Úrsula. Percebeu sem dúvida o aparecimento naquele sítio de um vulto suspeito e quis reconhecê-lo. Acendeu a fogueira que devia esclarecer a minha figura e fugiu aterrado, por si e pela neta. Não lhe quero mal por isso. Salvar a filha de seu sangue é um dever de todo homem. Em seu lugar, eu faria mais. Exterminaria ali mesmo o pestiferado para que nunca mais ousasse envenenar o ar que ela, a inocente, respirava. Úrsula não tornou. Eu rogo a Deus que não me apareça nunca mais. Assim terei ao menos o consolo de olhar os muros que escondem a minha vista, mas não o meu coração. Presente ela, nunca ousarei eu aproximar-me daqueles sítios. O horror afastou para sempre. Ainda bem, ao menos não receberei dela o asco desprezo que o mundo arremessa sobre mim, e poderei guardar dentro em minha alma doce e compassiva a linda imagem que me sorriu um dia através das agruras de uma mísera existência. 6 de maio. Misérrimo de mim. Despedacei a flor que desabrochara entre as luzes de minha alma e derramava nela o seu mago perfume. Apaguei a estrela que rompera um instante a procela de minha vida para infundir-me no seio uma luz celeste. Úrsula anseia nas vascas da agonia, e fui eu que a matei. Foi o horror da minha miséria que a assassinou. Quando pressenti a fatal nova pela agitação ia na casa, perdi toda a razão. Precipitei-me pelos aposentos em busca da câmara, onde se finava minha única e fugaz alegria neste mundo. Permaneceram-me os da família, e, esquecendo um instante a sua dor, esbordaram-me com tamanha ira que ali caí sem espírito, com o corpo macerado. Despertou-me uma reza cantada ali perto, e as luzes das tochas que desfilavam pela praia. Era o enterro de Úrsula. Levaram-na à igreja de São Pedro Gonçalves. Vi depor em seu ataúde essa rodeada de tocheiros e guardada pelas beatas. À meia-noite voltarei. 6 de maio. Introduzi-me na igreja por uma janela abaixo da sacristia, cuja grade estava carcomida. Vendo a luz baça dos tocheiros assomar um vulto, as beatas fugiram assombradas. Fiquei só ali em frente do ataúde. Nesse momento, Úrsula me pertencia. Ninguém a disputava minha adoração. Como era bela no eterno sono em que repousava no mundo e das suas misérias. Tinha nos lábios aquele mesmo sorriso que derramava sobre mim, agora tocado de um reflexo lívido. Estava branca e imaculada como os anjos. Eram níveas como as faces, as rosas que lhe cingiam os baços cabelos crespos. Quis beijá-la e recuei. Ainda morta e brevemente passo dos vermes,
Não ousei profanar o despojo santo da formosura da formosa criatura. Neste momento, ouço o rumor do lado da sacristia. É a gente curiosa que vem trazendo pelas beatas para espancar o espectro. Querem roubar-me outra vez, mas não conseguirão. Hei de disputá-la até os vermes e ao pó da terra. Cingindo ao peito o corpo de Úrsula, arrojei-me fora da igreja e vim depositá-lo aqui, onde ninguém ousará perseguir-me. As portas estão escâncaras, dia e noite, batidas pelo vento, guardadas, porém, uma fera mais terrível que Cérbero, a peste. Agora sim, Úrsula, tu me pertences para sempre, como eu a ti. Que se passa? Ouço a plebe rugir lá fora. Uma chama súbita enrosca-se pela treva como dragão. Compreendo. Deitaram fogo à casa para exterminar o maldito. Graças, meu Deus, este fogo me redimirá da maldição que pesa sobre mim e purificará meu ser. Assim, ao menos, poderão minhas cinzas se unirem com as de Úrsula. Bem-vindas, chamas amigas. Aqui estamos, cingi-nos, abraçai-nos, para que em nosso seio fecundo celebremos as núpcias da eternidade. 9 de maio. Eis-me que outra vez no mundo e só não, que me acompanham ainda e sempre o meu desespero e a sanha do mundo. O fogo não me quis, teve asco de mim, como tivera o mar e o cão danado. Não ousou tocar-me, tal a repulsão que derrama em torno. Com o incêndio abateu-se uma parede do aposento em que me achava, levantando a extremidade oposta do soalho com tal violência que me arremessou pela janela em cima de um telhado, donde escorreguei ao chão. Só pela madrugada pude arrastar-me ao montão de ruínas, deitar-me no brasido onde jaziam as cinzas de Úrsula. Daqui, desse mesmo lugar que ninguém disputaria a um cão, expulsou-me o ódio da gente. Assim terminava o canhenho do Lázaro, expulso do Recife pela plebe irritada com os últimos sucessos. Refugiou-se na casa abandonada de Olinda, onde terminou afinal a imensa e cruel agonia de uma existência nunca vivida, mas tão penada.